Glória a Deus. Irmão, eu quero vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você estiver, independente do hoje mais cedo, independente do que houve essa semana, receba nesse momento a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz no teu coração, no teu lar, na tua casa. Receba a paz na tua família. Nós estamos hoje com uma mensagem muito importante para o nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da providência. Esse texto bíblico ele se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 14. O versículo é o 25 a seguir. Eu quero ler para nós. Eu gostaria que você que está conosco, amém, neste exato momento, nos desse muita atenção, porque essa parábola ela tem a seguinte proposta para o nosso coração: custo e benefício. O que vai me custar e o que vai me beneficiar. Quais são os custos e quais são os benefícios? É exatamente o que trata essa parábola, a parábola da previdência. E ela vai nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas estão neste texto. Muitas coisas de grandes lições para a nossa vida. Então eu tenho certeza absoluta que será de grande aproveito se você participar, amém, dessa live, e se estiver antenado com tudo que estará sendo ensinado por meio das Escrituras, você com certeza absoluta vai ter uma resposta de Deus para o teu coração. E esse momento em que você está vivendo, essa situação que você está passando agora, com certeza absoluta, eu te garanto isso, há uma palavra de Deus para você, há uma palavra que trata esta situação. Há uma palavra que responde essa questão. Então esteja ligado, esteja agora pronto para receber as verdades da palavra de Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 25 a seguir. Certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, havendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem começarão a escarnecer. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual rei que indo para a peleja, não se assenta primeiro a calcular se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, mandará embaixadores pedindo condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, se vós não renunciardes tudo o que tens, não pode ser meu discípulo. E nós sabemos que não há privilégio maior, não há achado maior do que ser um discípulo de Jesus Cristo. E Jesus ele está aqui expondo, deixando bem claro quais são as condições para ser um discípulo. Para lidar com isso, nós vamos aprender muitas coisas. Aleluias! A parábola acerca da providência. Então, duas coisas muito fundamentais, são elementares neste texto bíblico é custo e benefício. Isso rege toda a nossa vida. Tudo que façamos ou deixamos de fazer está ligado a essas duas condições, custo e benefício. O que vai te custar e o que vai te beneficiar. E no meio disso nós devemos aprender a trabalhar com os custos, ou seja, com as perdas, e trabalhar com os lucros, trabalhar com aquilo que é rendável, aquilo que é favorável para nós. Isso tem para você agora uma mensagem muito importante, muito necessária, muito especial. Aleluia, glória a Deus.
santo e exaltado é o nome do Senhor para sempre. Nós vamos agora aprender a trabalhar com custos e benefícios. O que vai me custar e o que vai me beneficiar. Então a Bíblia ela deixa bem clara essa condição, amém? O que me custa e o que me beneficia. Então a vida, ela nos ensina a lidar com os custos. Então uma pessoa que não sabe lidar com as perdas da vida, ele também não poderá alcançar as vitórias, os ganhos, os privilégios, os favores que a vida nos traz. E trazendo isso para o cristianismo, trazendo isso para uma visão totalmente espiritual da palavra de Deus, nós vamos entender que a primeira coisa que nos é pedido é uma entrega total. Amém? Uma entrega incondicional. Uma entrega realmente de todo o nosso ser, todo o nosso intelecto. É o que diz o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento. Fala de razão, entendimento, compreensão, lucidez. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração e de toda a tua lucidez, de todo o teu entendimento, de toda a tua compreensão. Este texto, ele é exatamente, amém, a proposta disso. Ele nos ensina a lidar com a razão, com o entendimento e com a fé. Aqui o Espírito Santo, ele está, através das Escrituras Sagradas, nos deixando bem claro, bem inteligível, amém? Que na caminhada para com o reino dos céus, na caminhada ao nos tornarmos um discípulo de Jesus Cristo, haveriam perdas. Essa é uma parte que se quer ocultar, né? Porque tudo que é muito barato, tudo que é muito oferecido, se torna vulgar. E aqui o próprio Jesus ele deixa bem claro que o que estamos adquirindo é algo infinitamente maior do que qualquer outra coisa. É inimaginavelmente superior a tudo e todos. E isso é muito grande. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais cara, mais importante que todo ser humano deve encontrar. O próprio apóstolo Paulo, ele salienta em Filipenses dizendo: aquilo que para mim era ganho, considero perda por conhecimento de Cristo Jesus, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero refúgio. O que é refúgio? É lixo, é coisa descartável, tá vendo? Tudo aquilo que para ele era ganho, Paulo ele tinha a condição de se assentar nos primeiros lugares, em todos os lugares que ele ia. Paulo tinha, às vezes, exércitos à disposição dele. Ele tinha homens do exército indo com ele a ele executar as suas missões. Era uma pessoa de uma influência, de uma importância muito grande no convívio em que ele estava. Então ele teve que perder isso. Aquele que era perseguidor da igreja tornou-se perseguido por ela. Então nós vemos que houve uma perda muito grande, mas ele diz destas perdas da seguinte maneira: aquilo que para mim era ganho, considero perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Assim também nós temos hoje muitas coisas que para nós é ganho. Mas essas coisas, elas são um empecilho, são um obstáculo entre nós e o discipulado com Jesus Cristo. Então são coisas que têm que ser deixadas para trás. Nós sabemos que, diz a Bíblia Sagrada, que muitos acreditavam em Jesus Cristo, muitos criam nele, mas não o declaravam abertamente por causa dos judeus. Porque já tinha sido dito que se alguém o declarar, o confessar, este será expulso do templo. Então, para não perder aquele clima social que eles tinham, para não perder o grupinho a que eles pertenciam, ou qual eles pertenciam, eles então acreditavam, criam, mas não confessavam porque entendiam que haveria perdas. E por causa dessas perdas, eles consideravam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
preferiram, né, o grupinho de amigos, o grupinho religioso a que eles pertenciam, do que a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que diz a Bíblia Sagrada: amaram mais a criatura do que o Criador. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, não quiseram perder esta glória terrena, humana. Então é muito bem claro para nós que há perdas, amém? Mas há lucros, há ganhos. Nós temos uma outra passagem bíblica que fala sobre a parábola do tesouro escondido. Essa parábola conta-se que um homem encontra naquela terra um tesouro, que a Bíblia não fala que tesouro que é. Então ele volta, vende tudo que ele tinha para angariar fundos para investir naquela outra terra. E a Bíblia diz que ele, na sua alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo porque havia se descoberto nele um tesouro. E é lógico que qualquer lugar que uma pessoa for explorar para comprar e ele entender que naquele lugar existe, por exemplo, assim, petróleo, existe ouro, existe, né, qualquer tipo de coisa dessa natureza, então aquilo vai se tornar uma coisa tão valiosa, né, que é sumamente mais importante do que todo o bem que aquele homem poderia ter. E o reino dos céus tem essa mesma conotação. Quando nós o encontramos, nós abrimos mão de coisas, amém, que para nós eram importantes, mas nós perdemos essas coisas por causa daquilo que consideramos infinitamente maior. E é exatamente por isso que Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Ou seja, o que daria o homem em troca da eternidade? O que daria o homem em troca de uma vida para todo sempre? O que seria maior do que isso? O que seria mais especial do que isso? Nada seria tão bom quanto. Agora entendemos que para isso nós devemos abrir mão de coisas, por quê? Porque isso é mais valioso. Então aqui já estamos considerando o que chamamos de custo e benefício. Vamos continuar essa mensagem porque ela tem um endereço para um coração nessa tarde. Aleluias! Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está me conduzindo a corações aqui. E em especial uma pessoa, amém? Dependerá de ouvir essa mensagem. Ela terá muitos caminhos, amém? Ela vai tomar muitos assuntos relacionados à sua vida. E que você precisa ouvir isso, porque é a palavra de Deus, amém? É a Bíblia Sagrada. Você vai considerar em todas as minhas pregações que é 100% Bíblia, amém? Todas as minhas pregações, eu uso a Bíblia, eu comparo com a Bíblia, eu ilustro com a Bíblia. Então, com certeza absoluta, é 99,9% de Bíblia Sagrada. Vamos nos valer de coisas, amém, para exemplificar, para explicar, mas com certeza absoluta com base. Não é inspirado, amém? Mas embasado, fundamentado, enraigado na palavra de Deus. Por quê? Porque passa o céu e a terra, mas a palavra não passa. Fábulas, crendices, tradições, costumes, mitologias, contos, folclores, lendas, isso tudo fica para trás. Filosofias mudam, conceitos mudam, ponto de vista muda. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o que eu estou te dizendo aqui pode passar o céu, pode passar a terra, mas isto que te falo não vai passar. É uma verdade incontradizível, incontestável. Você pode aplicar para a tua vida que não falha. Amém? Vamos continuar. Glórias a Deus. Custo e benefício. Lucros e perdas. Então, quem não sabe perder, também não sabe ganhar. Nós vemos pessoas perder muitas coisas porque não souberam lidar com momentos de perda na vida. Então, eu elaborei essa mensagem com o seguinte tema: nem sempre perder é perder e nem sempre ganhar é ganhar. Às vezes para perder, às vezes para ganhar, tem que perder. E às vezes para ganhar lá na frente, você tem que perder agora. E às vezes, para não perder tudo, você tem que... Um caso na Bíblia Sagrada que me chama muita atenção foi Esaú.
Esaú, ele era considerado como perito caçador. Ele era considerado bom naquilo que fazia. E nós temos que tomar muito cuidado com esse reinado que temos em alguma instância ou circunstância da nossa vida. Quando somos cognominados, o que é isso? Temos o título, temos o pódio, temos reconhecimento público de uma determinada qualidade. Isso pode ser um problema se nós não sabermos lidar com isso, porque queremos sempre manter a hegemonia, queremos sempre manter aquele cinturão. Queremos sempre manter aquele pódio. E aí já se torna um trabalho para nós, e não para a sociedade, e muito menos para Deus. Então devemos prestar muita atenção se aquilo que estamos fazendo tem um contexto social ou se é um contexto individual. E aí esse homem por nome de Esaú, ele era um dos filhos de Isaac, amém? Esaú, filho de Isaac, Esaú e Jacó, os dois gêmeos, amém? Nasceram desse patriarca. E diz a Bíblia Sagrada que o Jacó era homem tranquilo, ficava mais em casa, ele não era aquela pessoa valente, destemida. E por outro lado, o pai tinha um apreço, parece que maior, amém, por Esaú. Por quê? Porque ele era perito caçador. Numa época em que ainda se dependia muito da caça para a sobrevivência, alguém que era perito nessa arte era muito valorizado. E Esaú compunha esta situação, ele fazia parte desse quadro. E diz a Bíblia que um dia ele sai para caçar e não apanhou nada. A Bíblia não fala que ele não apanhou nada, a Bíblia fala que ele saiu para caçar e voltou muito aborrecido, extremamente desfalecido, e diz a Bíblia Sagrada que ele estava com muita fome. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, o fato dele estar com muita fome, nos ensina que ele demorou muito nesta empreitada de trazer uma caça. E o fato dele ter voltado decepcionado também entende-se que ele não foi bem sucedido nesta empreitada. E ao tornar para casa, ele encontra o seu irmão que estava fazendo ali legumes, a Bíblia chama de lentilhas. Eu não conheço esse prato, mas é comum até nas nossas culinárias. Então entende-se que ele estava fazendo ali aquele guisado e o cheiro exalava para alguém que está morto de fome, segundo diz retornar, aleluias, conseguimos, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos, aleluias, de volta, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos continuar. Então Esaú estava decepcionado por um momento de perda, por um momento em que as coisas não saíram bem. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando uma pessoa é muito respeitada em uma determinada área, aquilo se torna muito importante para ele manter o legado. Você precisa aprender uma coisa na vida, você não precisa provar nada para ninguém. Nós temos que aprender a trabalhar, porque todo ser humano, numa boa parte da sua vida, está muito preocupado em provar alguma coisa. Provar que é bom em alguma coisa, provar que conquistou alguma coisa. E isso não é elegante, não é bacana isso. Uma das principais metas da minha vida é nunca bata no peito. Eu desenvolvi essa fala e ela nunca mais saiu da minha mente. Nunca é elegante bater no peito. Deixa os fatos falarem por si mesmos. Nós vemos tanta gente batendo no peito, isso nunca é elegante, isso nunca pega bem. Nunca é bacana isso, amém? Principalmente em questões de futebol e tantas outras coisas por aí. Vemos discussões agudas entre as pessoas por coisas tão frívolas, coisas tão transitórias, passageiras, banais. Então nós vemos pessoas, amém, usando de uma extrema arrogância por causa de coisas tão pequenas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Esaú tinha essa necessidade de se dar bem. Ele precisava, ele devia isso para quem? Para ele. E uma vez que não funcionou, ele está disposto a jogar tudo fora.
porque ele era portador do direito de primogênito, o filho mais velho, que herdava toda a autoridade e bênção dos pais. E Jacó viu que ele estava disposto a jogar tudo fora, porque ele teve um dia ruim. Então ele chega e diz, me dá um pouco desse guisado que você está fazendo. E Jacó então diz, só se você me der o seu direito de primogênito. E ele imediatamente, sem titubear, sem pestanar, sem tremer na base, ele simplesmente disse, dá-me para cá esse guisado e fica para você esse direito de primogênito. De que me serve isso? E a Bíblia salienta dizendo, assim Esaú desprezou a sua chamada, seu direito de primogênito, sua vocação, abriu mão por causa de um momento ruim. Então devemos aprender a lidar com os momentos ruins da vida. Devemos aprender a levantar a cabeça quando todos estão dizendo para nós abaixarmos. Devemos continuar quando todos estão te mandando retornar. E nós não devemos dar atenção para a dor. Porque Esaú disse, de que me serve direito de primogênito, visto que estou morrendo de fome? Ele olhou para a sua necessidade, ele olhou para os sintomas. Um outro conselho que eu elaborei é este. Você não é guiado por sintomas. Você é guiado pelo entendimento, pela consciência, pela lucidez, pela razão, pela lógica e pela fé. Não é guiado por sintomas. Ah, mas o que eu estou sentindo, o que você está sentindo não interessa. O que interessa é o que é real, é o que é verdade. Enganoso é o coração do homem, diz Jeremias, e perverso. Quem o entenderá? Seu coração te prega muitas peças. Você está aí moendo um sentimento, querendo tomar atitudes a partir dele. Esses sentimentos passam, mas a sua realidade fica. Essa emoção passa, essa tristeza passa, essa vergonha passa. Tudo isso fica para trás. E você, se não souber lidar com esse momento, vai ter que lidar com as consequências depois. Não faça da tua vida, ou não faça esse momento a tua vida. Não deixe esse momento se eternizar na tua vida. Um grande conselho que eu tenho elaborado é esse. Não deixe os problemas ser maiores do que é. E faça de tudo para que os problemas não cresçam. Porque às vezes nós temos perdas na vida e fazemos aquelas perdas se tornarem maiores. Perdemos muitas coisas por causa de uma pequena perda. E foi exatamente o que aconteceu com Esaú. A Bíblia fala depois que ele buscou com lágrimas, mas nele não foi achado lugar de arrependimento. Eu fico tentando entender esse texto bíblico, ainda que havia lágrimas nos olhos, mas não havia arrependimento no coração. Esse é um arrependimento fajuto. É quando o meu arrependimento ele está ligado à perda e não ao erro. Temos que aprender a lidar com isso. Às vezes pisamos na bola com pessoas e perdemos pessoas, perdemos amigos, mas se eu não tivesse perdido, eu faria de novo. Se eu não tivesse tido prejuízos, eu tornaria a realizar aquele ato. Se eu não tivesse tido uma consequência grave das minhas más atitudes, eu não teria me arrependido. Então o arrependimento não é por causa da perda. O arrependimento é por causa da atitude. O arrependimento não é porque deu errado. O arrependimento é porque eu fiz coisa errada. Tá vendo a diferença? É esse aqui que foi o arrependimento de Esaú, quando ele entendeu que ele jogou fora algo muito especial. Quando ele entendeu que o que ele tinha descartado era importante. Então ele se arrependeu com lágrimas. Mas o arrependimento dele não era um arrependimento honesto. Era mais um sentimento ligado ao egoísmo do que ao verdadeiro arrependimento. Então, ele não soube lidar com um momento ruim. Ele não soube lidar com um momento de perda. Saiba lidar com os momentos de perda, Will. Saiba lidar com esse momento. Saiba lidar com essa situação. Não deixe esse problema ser maior do que é.
Não deixe esse problema eternizar na tua mente, no teu coração. A tua luta se passa aqui. Aqui você vence, aqui você perde. Por isso que o rei Salomão disse em Provérbios, se você se mostrar fraco, quão pequena será a tua força. Então, quando você precisa de força, nós somos fracos. E quando nem dependemos de esforço, aí queremos nos apresentar fortes. Esse é um conselho bíblico para o nosso coração. Ezequiel perde a sua esposa. E a Bíblia fala que Deus diz com Ezequiel, vou tirar o deleite dos teus olhos e o anelo do teu coração num golpe. Mas tu não vais chorar. Em silêncio gemerá o teu coração. Diz a Bíblia Sagrada que falei ao povo pela manhã, à tarde a minha mulher morreu. Fiz como o Senhor me disse, não me correram as lágrimas, não comi o pão de dores, mas em silêncio gemeu o meu coração. A disposição do profeta para obedecer à voz de Deus vai além, amém, de qualquer perspectiva humana, vai além de qualquer força conhecida por nós. Não era qualquer pessoa. Deus fala com ele, vou tirar o deleite dos teus olhos e o anelo do teu coração, num golpe. Mas você vai se manter de pé, você não vai se abater, você vai manter de cabeça erguida, você vai continuar fazendo o seu trabalho. Fiz como o Senhor me disse, não me correram as lágrimas, não comi pão de dores, mas fui pregar a palavra do Senhor. E em silêncio gemia o meu coração. Tem pessoas que querem espalhar para todo mundo que não está bem, né? Isso é uma coisa que me deixa irritado. O pessoal posta lá no Face, posta para quem às vezes não se importa, para quem não está nem aí. Nem sempre, amém? É importante contarmos para as pessoas aquilo que se passa conosco, em nossa alma e nosso coração. Mas temos que contar para aquela pessoa, amém? Temos que contar para aquela pessoa, mas não para o planeta ver, porque nem sempre isso terá contribuição. Em silêncio gemeu o meu coração, e ele manteve-se de cabeça erguida. E por que não falaríamos também do próprio Davi, quando ele tem um filho com Batseba, e Deus disse para ele que a criança iria morrer. Diz a Bíblia que ele se lançou no chão, ele não comeu, ele não bebeu e ele chorava. E o povo ficou preocupado porque pensava, se essa criança morrer, é bem possível que ele vai ter um sério problema emocional ou ele vai fazer uma loucura, porque com a doença da criança ele está todo transtornado, ele está todo diferente, ele está muito para baixo, ele está no chão. Mas diz a Bíblia que a criança morreu. E quando a criança morreu, fez-se um silêncio no lugar, por causa da preocupação com o rei Davi. E diz a Bíblia que ele se levantou, se banhou, vestiu seus trajes reais, e a pedido dele, lhe serviram comida e ele comeu. Então perguntaram para ele, explica-nos, quando a criança estava quase morta, desfalecida, você também estava desfalecido e quase morto. Mas uma vez que a criança morreu, você parece que melhorou. Então Davi disse, enquanto a criança vivia, eu me humilhei, eu orei e eu chorei perante o Senhor. Mas uma vez que a criança é morta, um dia eu vou para ela, mas ela não vai voltar para mim. O que ele está dizendo com isso? A minha vida tem que continuar. Eu não posso ficar no chão. Eu não posso ficar no pó. Eu não posso ficar na lona. A minha vida tem que continuar. Um dia eu vou para ela, mas ela não vem para mim. Tem que continuar. Não pode ficar no chão. Não pode ficar na lona. Tem que levantar a cabeça. Ele levantou a cabeça e ele tocou a sua vida.
Entenda o conselho bíblico para o teu coração. Como que esse homem lidou com a perda? Como que esse homem lidou com essa dificuldade tão grande? Então nós vemos que um dia eu vou para ela, mas ela não vem para mim. A minha vida tem que continuar. Estou interpretando o texto. Eu não posso ficar no chão. Há muita coisa para fazer. E quantas pessoas estão no chão por causa de uma perda? Quantas pessoas não conseguiram se levantar dali? Quantas pessoas ainda estão caídas por dentro, destruídas por dentro? Tem nome de que vive, mas está morto. Mas é tempo de se levantar. É tempo de levantar-se do seu lugar, sair do chão, pôr-se de pé, porque a vida tem que continuar. Tantos exemplos temos desse tipo, homens que superaram. O rei Davi, no Salmo 27, ele diz para nós com muita precisão: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Aqui ele está nos dando uma lição de superação. Ainda que eu venha perder o meu pai e minha mãe, ainda que me faltem, o Senhor me recolherá. E todo o salmo ele fala de confiança, de firmeza, de estabilidade emocional, estabilidade psicológica, fé, convicção. É isso que a palavra de Deus traz para o meu e para o seu coração. E um dos maiores exemplos da Bíblia de um homem que soube lidar com a perda foi o patriarca Jó. Jó era um homem muito rico, miliardário, e não só isso, ele era um dos homens mais influentes daquela cidade, porque diz a Bíblia que ele se assentava na porta da cidade. Quando se assenta na porta da cidade, ou é o prefeito da cidade, ou é o juiz daquela cidade. É uma pessoa que exerce uma influência muito grande sobre todos que estão ali. Mas um dia chega Satanás na presença de Deus, e diz a Bíblia Sagrada que Deus lhe faz uma pergunta: viste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E Satanás então diz a Deus: mas ele não faz isso por fazer? Tu tens cercado ele de todos os bens e tem protegido tudo que ele tem. Será que ele está fazendo isso simplesmente por fazer? Não. Ele tem um porquê fazer. Então nós vemos aqui uma acusação precisa contra a vida de Jó. E nós sabemos, conforme diz a Bíblia Sagrada, que Jó, ele então foi acometido desta acusação. E Deus então permite Satanás tocar em tudo que ele tinha, a ponto de perder tudo. Tudo. E estou resumindo o máximo possível para não ser enfadonho. Amém? E quando ele perde tudo, ficando apenas ele e a sua esposa, falido, destruído, e diz a Bíblia Sagrada que volta Satanás à presença de Deus, e Deus então novamente, satisfeito, orgulhoso da glória com que Jó o tinha glorificado, pergunta novamente: viste meu servo Jó? E Satanás responde: pele sobre pele, tudo dará o homem por sua vida. Toca-lhe na vida e ele blasfemará de ti na tua cara. Toca-lhe na saúde. Então Deus disse: vai, Satanás, poupe-lhe somente a vida. E saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com uma chaga maligna da planta do pé ao alto da cabeça. E agora aquele homem, além de ter perdido tudo que tinha, família, dinheiro, posses, influência, nome, ainda está doente. Ele chega a dizer: meu hálito tornou-se insuportável para minha mulher. Aqueles que eu mais amava me abandonaram. Até as crianças estão contra mim. Ele chega a dizer: ainda depois de consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Mas o ponto mais lindo dessa mensagem é que tudo que aconteceu com Jó era para ele perder a fé, para ele perder o crer, para ele parar de acreditar. Por que o apóstolo Paulo deixa tão claro quando ele diz: combati o bom combate, preservei a minha fé, guardei a minha fé, ainda tenho comigo a minha fé. Depois de ter combatido o bom combate, eu preservei a minha fé.
E ali Jó está numa empreitada dura. Todo combate é para que ele blasfeme. Todo combate é para que ele blasfeme. Todo combate é para que ele profira uma palavra contra Deus. E quando todo o planeta para, estou parafraseando, porque nós temos isso escrito e todo o planeta vê isso. Quando todo o planeta para, quando o céu para, quando o inferno para, de onde veio a acusação? Para olhar para os lábios de Jó. O que ele vai dizer? O que ele vai fazer? Diz a Bíblia Sagrada que Jó se assenta. One, three, Xangaias. Entenda isso aí. Às vezes é preciso aprender a se assentar. Quando todos pensavam que ele ia praguejar, blasfemar, saindo batendo cabeça, Jó se assenta. A postura de quem se assenta é a postura de quem vai esperar. É a postura de quem vai continuar. Tem que aprender a sentar. Tem que esperar. Essa prova vai passar, terra. Então, como se tudo isso não bastasse, chega ali a sua mulher. E o vê ali naquela convicção, esperando algo de bom acontecer. Ela dirige-lhe uma palavra. Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. É mistério falando, terra. Você tem ouvido essa palavra. Por que você não morre? Por que você não acaba com tudo? Faz um favor para todo mundo, morre. Essa foi a palavra que Jó recebeu. Por que você não morre? Mas Jó sabia lidar com isso. Por incrível que pareça, ninguém acreditou. Só Deus acreditava nele. O diabo não acreditava que ele seria capaz de fazer o que fez. E a resposta foi precisa. A resposta foi na ponta da língua. Ele não titubeou, ele nem foi tentado por aquela palavra. Assim como fala qualquer doida, falas tu. Já recebi coisas boas de Deus e não receberia o mal? É mistério, terra. Ouça isso. O que ele está nos dizendo? Já recebi muitas coisas boas de Deus. E agora não passaria por esse problema? Eu posso passar por isso. É o que ele está dizendo para ela. Eu posso passar por isso. Eu sou capaz de vencer isso. Eu posso passar por isso. E a Bíblia salienta lá na frente. Lembrai-vos da paciência de Jó e vede o final que Deus lhe deu. Então nós vemos que os amigos de Jó, em torno dele dizendo, você está em pecado, você cometeu erros, você se justifica a si mesmo. Esses mesmos amigos, até detalhes tão simples como este, Deus tratou na vida de Jó. Aqueles que mais o humilharam, mais o acusaram, tiveram que chegar diante dele e reconhecê-lo como servo de Deus. Reconhecer alguém como alguém que estava debaixo do temor de Deus. Mas por que ele soube lidar com aquele momento? Momento que poucos vivenciaram. Momentos que realmente homens como nós nem poderíamos imaginar. Mas Jó soube lidar com as perdas da vida. E aqui, nessa parábola da providência, ele está nos dizendo que temos que aprender a lidar com as perdas. Não tem essa de não aguento mais, não posso mais, para mim não dá mais. Mas Jó diz, eu posso passar por isso. Se você não souber lidar com esse problema, você não saberá lidar com a vitória que Deus tem para você. Acredite-me, acredite, terra, creia, saiba lidar com as perdas da vida, saiba lidar com as situações ruins
Acredite, não existe derrota para quem está na presença de Deus. Outro texto que eu elaborei, que também ficou comigo: nenhum servo de Deus genuíno é digno de dó. Nenhum servo de Deus genuíno é digno de dó. Todas essas palavras são adereçadas ao meu e ao seu coração. E na finalização dessa live, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero abençoar você e dizer a você sobre a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Aqui ele está dizendo que nós devemos entregar. Cerca de mais de uma década atrás, Deus me deu um sonho. Eu sonhei, eu nunca mais me esqueci desse sonho. Eu sonhei que eu estava trabalhando com arqueologia e escavando, procurando coisas da antiguidade. A palavra arque quer dizer princípio, antigo, começo, estudo das primeiras coisas. E é interessante que naquele trabalho de escavação e de procura, no sonho, eu encontrei a cruz que Jesus foi crucificado. E no sonho, eu dizia: isso aqui vale muito, isso aqui vale uma fortuna. Isso aqui tem um valor inestimável, porque é a cruz que Jesus foi crucificado. E quando eu acordei do sonho, eu interpretei o que Deus estava falando comigo. Você encontrou a cruz. Você encontrou a mensagem da cruz. Então essa é a palavra de Deus para você. Tome a sua cruz. Siga-me. Entregue a tua vida para o Senhor. A partir desse momento não haverá perdas. Não haverá fracassos. Não haverá coisas que te coloquem na condição de penúria, na condição de alguém que está por baixo, que está perdendo. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é mais do que vencedor. Acredite nisso. Creia dessa forma. Deixa as ondas te favorecerem. Para concluir, eu vou rapidamente, aguenta só mais um pouquinho, falar sobre o apóstolo Paulo indo para Roma. Um vento por nome de Euro-Aquilão arrebata o navio e ele salienta: nós não podemos navegar contra as ondas e tivemos que deixar levar. Não havia luz à noite, não havia luz de dia, não havia estrelas à noite, não havia sol de dia, mas uma forte chuva. Diz para nós que não há uma luz no final do túnel. Não há uma esperança clara de resolução desse problema. Parece que isso não vai mudar. Mas Paulo recebeu uma visão à noite e Deus disse para ele: Paulo, não temas, ninguém vai morrer. Todavia, vocês vão ancorar numa ilha. E deixaram-se levar, e o navio parou perto de uma ilha. Lançaram âncoras, e o navio se estabilizou. Mas alguns queriam fugir a nado. E Deus disse para Paulo: se não ficar no navio, não podereis sobreviver. Então cortaram o batel e não puderam sair do navio. E esperaram ansiosos para o dia amanhecer. Lançaram 4 âncoras e esperaram ansiosos para o dia amanhecer. Ouve isso, né? Aná, sou mistério terra. Ouve isso, né? Se não permanecer, não podereis sobreviver. No outro dia viram que estava perto de uma ilha e as pessoas foram a nado segurando em algumas madeiras e chegaram, o frio era intenso e Paulo, pegando lenha, uma cobra lhe pegou na mão. E alguém disse: verdadeiramente esse homem é réu de morte, porque conheciam a letalidade daquela cobra. Saberiam que Paulo iria morrer. E começaram a esperar ele cair, começaram a esperar ele mudar-se de fisionomia,
arder em febre. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo sacudiu aquela cobra no fogo e os homens esperando ele cair, esperando ele morrer, esperando ele arder em febre, esperando ele começar a se convulsionar. É terra. Mas a Bíblia fala que nada lhe aconteceu. E isso fez com que ele orasse por todos que estavam naquela ilha. E todos naquela ilha ouviram a palavra de Deus. O que eu estou dizendo para você? Eles diziam, esse homem tem que morrer porque escapou dos judeus, escapou do naufrágio, mas agora a justiça não lhe deixa viver. Essa cobra o vai matar. Mas ele não caiu. Não mudou a sua fisionomia. Não deu atenção para aquele veneno. Isso tem acontecido com você, terra. Você está dando muita atenção para as cobras, terra. Muita atenção. Estão esperando você cair. Estão esperando você mudar. Estão esperando você tomar atitudes loucas. Estão esperando você se arrebentar. Mas Paulo não deu atenção para a cobra. Não deixou a ter efeito sobre a vida dele. Entenda isso e aprenda a lidar com isso. Aprenda a não dar atenção. O rei Salomão diz, não dê tanta atenção ao que estão falando de você, porque você sabe que você mesmo já falou mal de muita gente. Não dê atenção, terra. Aprenda a lidar com isso e deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu impetro agora a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa pessoa que me ouve, que me escuta. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu favor e a tua misericórdia adentre este lar, adentre esta casa, adentre esta família, adentre esse coração. Que essa pessoa aprenda a levantar a cabeça, que essa pessoa aprenda a lidar com essa situação, que ela saiba que a vitória virá. O dia vai amanhecer. Terra. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.